Radar Político. Com Fernando Molica. Tudo bem, Molica? Bom dia. Bom dia, Cisne. Thaís está de volta? Não, a Thaís ainda não está de volta, mas breve estará. Foi chamada, poxa. Não, breve estará. E eu mandei o Igor para casa também. Estava aparecendo demais da conta, Molica. A gente não conseguia falar, tudo era informação exclusiva do Igor. Não, hoje não vai ter Igor, vai para casa, vai descansar. Só você e eu aqui vamos dominar aqui o espaço, viu, Molica? Conto com você, hein? Conto com você. Quem tem informação é você. Vamos lá. Olha, Molica, sabe que essa história que agora há pouco a nossa reportagem trouxe aqui, mordomia da PGR, né? Diz que não é uma sala VIP, mas os subprocuradores e tal, tudo indica, vão ter um espaço especial reservado no Aeroporto Internacional de Brasília, porque eles podem ser fustigados, né, por terceiros, pelo público, aí não vão entrar em fila, não vão fazer check-in, e dali, onde eles vão ficar nessa sala, já vão ser levados diretamente no avião. Aí eu alertei que isso pode abrir um precedente, porque um delegado pode pedir também isso, um policial militar, um comandante, ou um secretário de justiça, porque ameaças é que não faltam por aí, essas autoridades que por acaso queiram chegar e até criminosos, já não é? Pois é, isso é aquela tradição brasileira, né, sabe com o que eu estou falando, né, da ideia da autoridade, da sala VIP, da mesa da diretoria. Isso é muito ruim, olha, isso não pode existir, vivemos num regime republicano. Né? E quem exerce função pública tem, acho que tem as benesses do exercício da função pública, agora também tem a parte ruim, que é prestar esclarecimento sobre aquilo, sobre seus gestos, sobre suas atitudes. Isso é do jogo democrático. É claro, o presidente da República, você tem, né, uma pessoa mais visada, você tem que tomar ali algum cuidado maior, tal, mas olha só, é do jogo. Os procuradores da República têm que ter responsabilidade sobre aquilo que fazem e eventualmente terão que ser abordados. É do jogo também você ser abordado, claro, de maneira educada, não pode ser ofensivo, não pode ser agressivo, o sujeito tem lá, pode ter uma segurança, tal, mas isso esse fim de semana foi até engraçado, eu estava lembrando que saiu uma reportagem em uns jornais aí sobre aquele livro A Revolução dos Bichos. Sim, né, do George Orwell, que vai ter agora uma nova tradução e com título original. Até diz que esse título que o livro ganhou no Brasil foi um viés meio anticomunista do tradutor, que era o Heitor de Aquino, que foi secretário do Geisel. E uma das passagens do livro que eu li há muitos anos falava isso, que todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros, que era uma maneira para garantir privilégio, né, depois daquela revolução da fazenda, né, que houve no livro. Então, assim, não tem esse negócio de um ser mais igual que o outro. O regime é republicano. Tem que funcionar para um, tem que funcionar para todo mundo. Esse é apenas esse viés do privilégio tão arraigado, né, na sociedade brasileira. De qualquer forma, Molica, você, durante muito tempo, as pessoas pensam que você chegou a ser o comentarista brilhante que é e não teve um passado de repórter e ultrapassando todos os degraus. Não, você frequentou vários ambientes para cobrir reportagens. Eu também tive o prazer de fazer isso. Tem muitos fóruns no Brasil, fóruns onde existe um elevador privativo para o juiz, onde tem um restaurante só para eles, na verdade, para aquele segmento, né? Onde você tem certos lugares onde outras pessoas que trabalham ali naquele fórum não podem entrar. Então, vai se criando um pouco, até sob argumentos que aparentemente são legítimos, vai se criando castas, né? E com isso vai, num efeito dominó, criando uma burocracia acima do bem e do mal. Porque o que argumentam também os procuradores, no caso aí é para atender os subprocuradores, tá? Essa sala VIP. Mas o que eles dizem é que o STJ tem isso, o Supremo Tribunal Federal também tem, o Supremo gastou em 2019 R$385 mil, o STJ 278 mil. Por mais que eles digam, olha, a PGR vai gastar 70 mil. Sim, mas você tem dúvida que nas assembleias legislativas, em outros lugares, não possam surgir solicitações semelhantes, Molica? Pois é, porque se for nessa linha, todo mundo vai justificar. Há pouco eu li um livro sobre o Supremo Tribunal Federal, então ele acha que o título é Os 11, que diz que os 11 gabinetes dos 11 ministros do STF têm elevadores privativos.
Então, cada ministro do STF tem um elevador para chamar de seu. Ele pega o elevador no seu gabinete, sai na garagem e vai direto. Ele não corre o risco de encontrar com um outro, não é um elevador privativo para ministros do Supremo, é um elevador privativo para cada um dos ministros do Isso eu não Supremo. sabia, eu não sabia. Isso eu fui ver no livro, que foi lançado aí no ano passado. Então, aí você vai criando uma cultura de privilégio que a gente tinha. A lei que prédios comuns, prédios aqui no Brasil comuns, né? A ideia dos dois elevadores, elevador de serviço, entrada de serviço, essa discriminação que era até usada com viés racial, um viés racista, né? As pessoas brancas entravam pela porta social, as pessoas negras, independentemente do que elas fossem fazer, acabavam sendo encaminhadas para a entrada de serviço. A lei que proibiu esse tipo de discriminação, as leis, né, que são leis municipais que proibiram essa discriminação, são razoavelmente recentes, aí tem 20 anos, por aí. Então isso influencia na lógica brasileira, influencia na arquitetura, essa ideia. Às vezes prédios pequenos, prédios de 5 andares, prédios residenciais, com 10 apartamentos, tem que ter 2 elevadores, porque um é para carga e para empregados. Então, verdade, bem lembrado. É uma tradição escravocrata brasileira e a ideia da cultura do privilégio. Alguns são mais iguais do que os outros. Não dá, todo mundo é igual. Já que ali com pouquíssimas exceções. É verdade, verdade. Estamos em linha. Agora, Mônica, ainda para ficarmos um pouquinho aí na Procuradoria-Geral da República, eu tenho até um terceiro tema também, se der tempo, a PGR reabriu uma investigação sobre supostos pagamentos da empreiteira OAS ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Qual é a sua leitura dessa atitude e iniciativa da PGR? Olha só, se a Procuradoria-Geral da República tem o direito, tem o dever, né, de processar e tem o direito de avaliar, de reavaliar casos, pode ser que esses processos correm em sigilo, né? Então não dá para saber se chegou alguma prova nova, alguma evidência nova, algo que justifique a reabertura da investigação. Ok, isso é do jogo. Agora, seria importante que isso ficasse claro, que a gente tem aí uma discussão sobre a interferência dessas... a Procuradoria não é integrante do Judiciário, mas, enfim, é um ator do Judiciário. Então, a gente tem essa discussão que ficou muito clara na Lava Jato sobre instrumentalização política desse processo. Então, isso seria importante a PGR esclarecer por que reabriu. Ok, é um direito reabrir. Agora, não deixa de ser curioso que no mês passado, agora é retrasado, estamos em novembro, né? No fim de setembro, a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, pediu que o Supremo rejeitasse uma denúncia contra o deputado federal Arthur Lira, do Centrão, uma denúncia oferecida pela própria PGR meses antes. Então, a PGR primeiro pediu que o Arthur denunciou, né, apresentou uma denúncia contra o deputado federal Arthur Lira, que é do PP, de Alagoas, agora muito ligado ao presidente Jair Bolsonaro, candidato declarado à presidência da Câmara dos Deputados, então apresentou a denúncia contra ele. Aí, 2 meses depois, a PGR reviu e mudou de opinião. Aí desdenunciou, pediu ao Supremo para ignorar aquela denúncia, dizendo que errou, não é bem assim, não há provas, concordou com os elementos da defesa. E o Arthur Lira, hoje no Congresso Nacional, é adversário do Rodrigo Maia. Eles estão em polos opostos. O Rodrigo Maia diz que não é candidato à reeleição, porque ele não pode ser candidato, mas também é mais ou menos. Se o Supremo deixar, é bem provável que ele seja candidato. E ele apoia outros candidatos. Ele até deixou isso claro na entrevista à Folha de São Paulo, que foi publicada aí nesse fim de semana. E deixou claro, olha, o Arthur Lira é o candidato do presidente Jair Bolsonaro, eu estou com outros candidatos. Então, seria bom que a PGR deixasse isso claro para não dar a ideia de que pode ter algo político, interesse político partidário nessas manifestações. Verdade. Agora, como a gente não conhece o detalhe do processo, seria injusto, seria até irresponsável dizer que a PGR atuou de maneira política ao reabrir, ao desarquivar essa investigação contra o Rodrigo Maia. A gente tem que ter os elementos. Só para lembrar que teve esse caso do Arthur Lira também, o que fica meio esquisito, Sidney. Bom, vamos, Mônica, para o último tema nosso aqui.
para você e eu aqui nos colocarmos no lugar do senador Flávio Bolsonaro, né? Ele e a mulher foram para Fernando de Noronha, antes passaram, né, por Recife, óbvio, onde tem que fazer essa ponte, foram até lá, imaginavam que eu curti lá numa boa arquipélago e tal, e aí se descobriu que as passagens que imaginava-se pagas pelo próprio senador, elas tinham sido, por engano, o que se diz agora, pedido reembolso pela assessoria dele. E aí o senador disse o seguinte, olha, as passagens foram pagas por mim, né? Eu paguei, foi um engano da minha assessoria. E ele teria, então, pedido e solicitado para cancelar o reembolso, né? Cancelar os pedidos diários e tudo mais. Ou seja, tudo isso estava pendurado para o contribuinte pagar, né? E se verificou que houve aí esse problema com a assessoria. E meio que ficou assim, por isso mesmo, né? Que implicação isso tem, você acha? É um pequeno deslize e tal, ou faz parte de um todo de muitas autoridades que ficam empurrando para os outros o que poderia se imaginar ser dela? Olha, primeiro já é mais um constrangimento para o senador Flávio Bolsonaro. Ele tem que explicar mais um ponto, né? Além de ter uma opção de coisa que ele ainda não explicou, né? Relacionadas lá àquele caso da investigação das rachadinhas, né? Que tem a sua defesa, a defesa do senador, busca em todas as fórmulas, todas as maneiras, que é legítimo, isso é uma coisa legítima, busca todas as maneiras para tentar trancar o processo, tirar o processo daqui, mandar para ali, enfim, ele tem agora mais uma explicação acertada. Pode ter ocorrido o que ele disse que ocorreu? Pode, porque, enfim, normalmente um senador, ele não pega o telefone, não vai na internet reservar uma passagem. Ele diz para o assessor, reserva uma passagem aí para o fim de semana, ou sei lá, vou viajar a trabalho, ou a lazer, enfim, e pede para alguém reservar. E aí, pela praxe, o funcionário, como a praxe é pedir reembolso para viagens oficiais, viagens a trabalho, pode ser que um assessor tenha se enganado, pode ser que o senador não tenha dito, olha, essa aí não é para pedir ressarcimento não, viu? E pode ser que ele não tenha dito, pode ter sido mal entendido, pode. Eu até acho que ele não daria, usando um carioquês aqui, acho que ele não daria esse mole. Ele sabe que ele é uma pessoa avisada, ele sabe enfim, que todo mundo fica atento ali aos atos dele, né? Ele sabe que isso haveria um risco dele pegar o ressarcimento numa viagem de lazer. Mas pode ter sido pode ser que ele não tenha se tocado disso, pode ser que ele tenha, enfim, pode ser sido tudo. Agora, concretamente, existe um ponto que não dá para que é um ponto pacífico. Ele está tendo que se explicar sobre isso. É mais um desgaste para o senador Flávio Bolsonaro. Isso não tem jeito. Mas é uma lição, né, Não vai Molica? dizer que foi trabalhar em Fernando de Noronha no feriadão, né? Não, que ele foi de fato para curtir o fim de semana lá e tal, volta amanhã, inclusive, isso não foi escondido não. Agora, de qualquer forma, isso, aquela história do Salles também, né, de alguém pegar a senha, talvez valha como um grande aprendizado para essas autoridades terem um pouco mais de cuidado e elas devem ficar mais sintonizadas com seus assessores, né, porque é horrível isso, né, se ele de fato não fez nada disso que você disse, pode ser, alguém fez pela praxe, que seja errado, né, e expôs o senador. E pior seria que se isso se não foi assessoria, porque aí, né, que é de alguma maneira como diz a gíria carioca também, um migué, né, para poder, de alguma maneira, não botar na sua conta, que eu não acredito, porque é algo muito pequeno, vamos dizer assim, na altura do campeonato. De toda forma, a assessoria tem que estar mais sintonizada também com a autoridade a que a assessoria serve, né? Pois é, acho que houve uma falta de cuidado. Talvez do próprio senador. Isso aí é aquele tipo de caso, quando você faz, você diz, olha, essa passagem aí minha para Fernando de Noronha... É particular, não né? Vai pedir ressarcimento não, tá? Isso aí é aquele cuidado que a gente tem que ter, que pessoas expostas, né, tem que ter. Até mesmo nós, jornalistas, ainda mais assim, a gente que trabalha em televisão, a gente tem que ter cuidado em público, né? A gente não se envolve, obviamente nós temos candidatos, a gente vota nas eleições, mas a gente não faz propaganda, a gente evita qualquer gesto que possa parecer uma simpatia explícita a determinado candidato na rua, nas nossas áreas sociais, né? Todo mundo que é exposto, que tem a imagem exposta, tem que tomar cuidado. Ainda mais quando se trata um político, quando se trata um político filho do presidente da República, quando se trata um político filho do presidente da República, que é investigado em acusações de supostos desvios de dinheiro de funcionários. Então, tem uma cadeia aí que o senador devia tomar mais cuidado. Enquanto a história do Salles, aquela história do assessor que está com a senha dele por 2 anos, pelo amor de Deus, né?
Isso aí, essa história é mais difícil de ser explicada que a história aí do senador Flávio Bolsonaro. Pano rápido, então. Pano rápido. Molica, obrigado pela sua participação. Espero contar com você amanhã novamente, hein? Vamos lá. Um abração, abraço Outro. a todos. Bom dia para você.